Espírito Santo de Deus, entramos em tua presença, alimentando a todos com o pão da vida. Sou Moreirão. Vamos orar? Deus, dá-nos entendimento, nos protege, Pai, que o mal está dominando o mundo. Amém? Deus é dono do mundo. O mal está assolando, mas vamos confiar em Deus, porque é o único digno de adoração. Amém? Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 5, versículo 8. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouve o que me mandastes dizer. Eu farei toda a vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali as derramarei, e tu as tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Veja, naquele tempo a gente vê que era uma época primitiva, e veja aí, ó, transportando cedros, veja que são madeiras gigantes, né? E de lei. Assim, deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. E isto dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado. E houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel. E foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviava ao Líbano, cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Veja aqui, olha, 1 mês no Líbano trabalhando, e 2 meses em casa com a família. Imagine isso aí no tempo de hoje. Isso aqui só serve para político. Trabalha 1 dia, folga 6. Mas você, o cidadão que Deus faz isso aqui, ó, como Salomão, trabalha 1 e folga 2. Né? Trabalha 1 mês e folga 2 meses. E o povo não se dá valor. Então confie em Deus. Ele ensina você a trabalhar, ensina você o direito do seu trabalho. E tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, afora os chefes e os oficiais de Salomão, e estavam sobre aquela obra 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Irão e os gibilitas, e prepararam a madeira e as pedras para edificar. Capítulo 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor, no mês de fevereiro. Lembre que o dilúvio também começou no mês de fevereiro, né? E a casa de Deus começou a ser construída no mês de fevereiro. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa
era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de gelósias fixas, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com as pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia ao meio, e da do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa e a acabou, e cobriu a casa com pranchões e tábuas de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Também veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Veja, Deus sempre fala: guardem meus estatutos, juízos, sigam as leis, para que ele opere. Então, não briguem hoje em 2025 com leis, com juízes, porque Deus é juiz, Deus é lei, Deus é justiça. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Veja, toda aquela autoridade que segue a Deus, segue os estatutos e mandamentos, ela dá certo. Agora, aquele que troca Deus por dinheiro e poder, machucando os pobres, Deus não atua e cai em desgraça. Né? Porque Deus não quer dinheiro, não quer poder, Ele quer que cuide do povo, cuide do pobre. E muitos hoje desviaram-se por poder e dinheiro. E está vendo muitos países aí acabados. E muitas pessoas, até em nosso país, no Brasil, estão acabados, porque trocaram Deus por poder e dinheiro, e hoje estão acreditando mais em homem, em poder, em dinheiro, do que na própria palavra de Deus, o qual cuida de todos nós, ontem, hoje e sempre. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o revestiu de ouro puro, também revestiu de cedro o altar. Veja, tudo de Deus era feito do bom e do melhor, e de ouro. Hoje, infelizmente, muitas religiões, igrejas, seja qual for, trocaram Deus por poder e dinheiro. Juntam-se todo o tempo dízimos, ofertas, afastando o povo de Deus. Deus só quer cuidar do povo. Ele não quer dízimo, não quer oferta, ele quer cuidar do povo.
Então busquem a Deus, leia mais a palavra e prefira a Deus do que dízimo e oferta e do que dinheiro e poder. Recebam todos o pão da vida, sejam abençoados.